Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Tudo que nós estudamos e conhecemos até hoje é apenas 5% da matéria e da energia do nosso universo. Entre os maiores mistérios científicos estão os outros 95%, conhecido como matéria escura. Na Simplifísica de hoje, o professor Dmitry Radimichev torna menos nebuloso esse universo desconhecido, em sua palestra na Livraria Cultura, organizada pelo Instituto de Física da URGS. Confira! Bom, então, na realidade, esse é um grande assunto da física hoje em dia. Era um assunto periférico há muitos anos atrás. E aí, com o passar do tempo, ele começou a caminhar no sentido de se aproximar do centro dos grandes enigmas, dos grandes mistérios da física moderna, né? Se sabe muito sobre a matéria. E o que se sabe sobre a matéria está resumido nesse quadro. Então, isso é o que se chama usualmente de modelo padrão das partículas elementares. Quer dizer, tudo que a gente sabe sobre matéria, como tijolos básicos dos constituintes fundamentais, está resumido nessa figura. E aqui também estão, nesse lado direito, as forças que esses blocos elementares usam para interagir entre si, né? E aqui, no fundo, assim, de forma meio fantasmagórica, é o tal do bóson de Higgs, né? Então, esse aqui é o resumo do que a gente conhece sobre o universo, no fundo. Então, estrelas, planetas, pessoas, a vida na Terra, tudo é composto por combinações dessas partículas, interações entre elas. Isso é o nosso universo observável, tá? Então, qualquer coisa fora disso é uma matéria que está além disso que a gente chama de modelo padrão, tá? Então, na realidade, agora a gente já tem isso tudo completo, só que apesar de saber isso com bastante precisão, a gente sabe que tem coisa além disso, que não está nesse quadro, tá? E isso é a tal da matéria escura que eu vou falar daqui a pouco, né? Então, se eu pudesse fazer assim, um resumo de tudo que a gente sabe sobre matéria e energia, está nessa figura aqui, né? E aqui, ó, nessa parte colorida que vocês estão enxergando aqui nós estamos, né? Isso é o universo observável. E nessa contabilidade desse gráfico aqui, essa parte colorida aqui compõe apenas 5%, no máximo 5% de toda a matéria e energia contida no universo. Então, observem que nós somos uma exceção na história do universo, né? Quer dizer, a matéria e a energia, como a gente conhece, né, é um fragmento, uma fração de um todo de matéria que a gente chamaria de exótica, mas os exóticos somos nós, né? Porque, na realidade, a história da busca por matéria escura não começa nesse terreno microscópico subatômico, né? Ele começa no universo em grande escala, né? Então, na realidade, é na escala das galáxias que o mistério começa a se manifestar, né? Então, a gente, na hora de tentar saber qual é a matéria que contém, né, uma galáxia, né, ou a vizinhança, a gente olharia e contaria a quantidade de matéria luminosa que está presente nela, né? Agora, é sabido, né, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que 70% a 80% da massa da galáxia está escondida numa região afastada desse eixo central aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas num halo escuro que circunda toda a galáxia, né? Tá? O início do estudo da matéria escura começou lá em 1933, assim, foi meio que por acidente, um astrônomo chamado Fritz Zwicky. Ele começou a observar o movimento de estrelas em galáxias, e aí ele comparou com a massa da galáxia e viu que tinha pouca massa para poder, massa observada, para poder dar conta daquela velocidade que as estrelas estavam se movimentando, né? Na década de 70, uma astrônoma, Vera Rubin, né, ela pegou e começou a fazer um estudo mais detalhado desse problema, né? Vocês vendo essa figura de uma galáxia, dá para ter uma ideia de um sentido de rotação nela. Então, o que ela fez? Basicamente, ela mediu
a velocidade tangencial aqui de cada estrela em função da distância do centro da galáxia. Tá? E, então, isso é fácil de prever teoricamente qual é o valor que essa velocidade tinha que ter. Né? Então, aqui o lado esquerdo é a gravidade, isso tem que ser igual à aceleração, à força centrípeta. Então, daqui eu posso tirar o valor da velocidade que a galáxia, que uma estrela na galáxia vai ter. Então, em princípio, aqui nessa fórmula, observem que o v é a velocidade e a distância é o inverso da distância. Né? Então, isso significa que quanto mais longe do centro, mais lento tinha que ser o movimento da respectiva estrela. Né? Então, a teoria é essa linha preta que é descrita por essa fórmula aqui. Então, a velocidade em função dessa distância. Então, o que se esperaria é que, ao medir essas velocidades radiais, tangenciais, a partir do centro, né, a velocidade devia cair com o afastamento do centro. Só que não foi isso que foi observado. O que foi observado estão nesses pontinhos, ou seja, a velocidade satura a partir de certo valor de raio. Né? Então, isso não está batendo com a teoria bem simples aqui a respeito das velocidades. Então, a única maneira de explicar isso é considerar que tem mais massa que não está sendo observada, e uma massa que varia com a própria distância. À medida que tu te afasta, a massa também cresce. Então, isso aí poderia explicar essa curva de saturação, onde a velocidade ficaria constante, ao invés de cair a zero, como era esperado pela teoria. Né? Ou seja, existia, resumindo, deveria ter uma matéria invisível que estava participando desse processo que não estava sendo observado. Só que, como eu falei no início, isso era a periferia do estudo na astronomia, né? Quer dizer, não era um assunto central de pesquisa. Né? Modernamente, isso começou a mudar quando começaram a usar essas técnicas chamadas de lentes gravitacionais. Né? O estudo da matéria escura agora ganhou um outro contorno mais dramático, e a gente começou a ver que matéria escura está presente em todo lugar. Só que, para isso, a gente precisa da teoria do Einstein para entender isso, né? A relatividade geral. Em 1907, ele teve uma brilhante ideia, ele se deu conta do seguinte, uma coisa muito simples, que é que ele chamou de princípio de equivalência. Ele pensou assim, se você está dentro de um elevador e de repente o elevador rompe o cabo e você começa a cair, isso é equivalente a estar no espaço livre, longe da gravidade. Ou seja, se você está em queda livre, você está caindo e o elevador cai junto, na mesma taxa, na mesma aceleração. Então você não sente mais o teu próprio peso. Então, se você não soubesse de antemão que você estivesse dentro de um elevador, né, você poderia pensar que está numa nave isolada no espaço, flutuando longe de qualquer força gravitacional. Né? Então, na realidade, não é só uma sensação, é mais do que uma sensação, é que nenhuma experiência física poderia te dizer se você, nesse elevador em queda livre, você está num elevador em queda livre ou você está no espaço sideral longe de campos gravitacionais. Então, não tem experiência óptica ou mecânica capaz de dizer a diferença. Então, esse é o tal do princípio de equivalência. Né? Essa aqui é um elevador que é acelerado violentamente para cima. Tá? A gente podia imaginar não um elevador, mas sim essa sala. De repente, ela é acelerada para cima, uma aceleração violenta, todo mundo agacha no chão por causa do puxão que dá a aceleração. Aí, de repente, um raio de luz, como desse aqui do meu pointer, né, ele entra e atravessa essa sala, como está aqui nessa figura. Né? Para as pessoas que estão fora da sala, vão ver exatamente o quê? Né? Eles vão ver a sala subindo e esse facho de luz penetrando em linha reta. Então, para um observador que está lá fora na livraria, vai enxergar esse efeito. Para nós que estamos aqui dentro, a gente vai ver uma coisa diferente. A gente vai ver o que está nessa figura aqui. Observe que à medida que o facho de luz está entrando, o elevador está subindo, a sala está subindo. Então, em cada ponto dessa trajetória reta, para nós, observadores em movimento acelerado, vai parecer que o raio de luz está num ponto mais baixo. Então, na prática, o que a gente vai ver é que o raio de luz fez uma curva. Mas pela transparência anterior, aceleração e gravidade são equivalentes, tá? Numa região muito pequena do espaço. Né? Então, isso aqui aconteceria na sala, mas também aconteceria se passasse perto de uma estrela com uma grande massa. Então, se um raio de luz passa perto do Sol, ele sofre um desvio na sua trajetória. Né? Então, essa é a tal da lente gravitacional. Né? Então, aquele efeito de lente gravitacional que eu falei para vocês está aqui. Ó. Digamos assim, eu estou aqui na Terra, tá? E aqui na minha frente tem um corpo com uma massa muito grande. Atrás dele
tem uma fonte de luz, uma estrela distante, digamos, né? Ela emite raios de luz, eles saem, digamos, um raio para cima, outro para baixo, e aí, ao passar próximo desse campo gravitacional muito intenso, como eu falei agora há pouco, o raio de luz é entortado, ele é desviado, né? Então, na realidade, para um observador que está aqui na Terra, né, o que ele vai observar? Ele não vai observar a posição original, vai observar a projeção, uma posição aparente desse objeto em cima e embaixo nessa figura. Então, ele vai ver uma duplicação de imagens. Mas como isso aí é tridimensional, na realidade, o que ele vai ver é um arco, pode formar um círculo ao redor dessa massa grande aqui, né? Então, a partir desse tipo de posicionamento, a gente pode, pela relatividade de Einstein, deduzir quanto vale a massa desse corpo, que pode ser um corpo invisível, pode ser um corpo escuro, que eu não estou vendo, mas eu vejo essa estrutura em arco no espaço devido justamente a esse efeito de lente gravitacional. Então, usando essa técnica de observar o desvio da luz, né, é possível se olhar um campo de estrelas, onde você tem uma imagem de galáxias, por exemplo. Isso aqui é uma imagem no visível. E aí, com essa técnica de lente gravitacional, sobrepor a matéria escura que tem presente, que não está visível aqui, mas que está visível aqui. Isso aqui é uma imagem falsa, onde foi feito separadamente essa medida de matéria escura, aí sobrepuseram. Então, observem que esse campo, na realidade, de galáxias está preenchido com uma matéria escura não luminosa, né? Mas, na realidade, o estudo disso vai longe, né? Então, na realidade, a questão é como é que a gente sabe, todas essas coisas a respeito da existência da matéria escura, além dessas imagens, né? Bom, então eu vou falar um pouco para você sobre a história térmica do universo, né? Todo mundo já ouviu falar que há 13 bilhões de anos atrás ocorreu um Big Bang, né? Uma grande explosão que criou o universo. E a partir dessa explosão ficou um resquício que a gente observa até hoje, que é a tal da radiação cósmica de fundo. É uma radiação difusa que, se você pega uma antena com precisão, você consegue medir em torno de uma temperatura em torno de 2 Kelvin. Então, é uma radiação fria, remanescente de uma era muito quente do universo, né? Então, por muito tempo, se imaginou que essa radiação, que é uma relíquia do passado térmico do universo, era uma coisa isotrópica. O que significa isotrópico? Significa que, se eu olhasse em qualquer direção, eu ia enxergar exatamente o mesmo padrão de radiação, né? Só que aqui, esses 3 satélites, isso aqui começa na década de 90 para cá, mudaram esse cenário e nos deram uma perspectiva bem diferente sobre o universo, né? E aí vocês veem que, na realidade, essas diferentes cores que aparecem aqui são diferentes temperaturas nessa radiação cósmica de fundo, né? Então, na realidade, o que se imaginava que deveria ser tudo uma única cor só, apresentou padrões. E esses padrões são necessários para a gente entender a evolução do universo e chegar até o ponto que a gente está hoje, né? Porque se não existissem essas flutuações na radiação cósmica de fundo, seria impossível se imaginar que um dia apareceriam galáxias, planetas, pessoas. Porque se tudo é isotrópico, não tem como se distinguir estruturas separadas, né? E a partir disso, a gente tira então a nossa última contabilidade sobre a matéria e a energia, que é obtida, isso é bem recente, são dados o artigo deles é de 2012, onde eles tiram então qual é o conteúdo de matéria ordinária no universo? É menos que 5%, é 4,9%. Matéria escura é um pouquinho mais daquilo que eu falei no início, é 26%, e a tal da energia escura é 68%. Então a pergunta é assim, como vocês viram como é que a gente obtém essas coisas, mas como é que a gente obtém essas informações que eu acabei de listar aqui, né? Esses percentuais, como é que a gente sabe esses percentuais de matéria escura, matéria ordinária, enfim? Na realidade, a gente é baseado numa teoria. É sempre assim, é uma ideia, e a ideia a gente confronta com a experiência, né? Então, aí, voltando para a nossa velha equação de Einstein, aqui esse lado aqui, essa letra T aqui, é a energia. A energia e matéria é a mesma coisa para a relatividade. Então, toda a matéria e energia entra nessa letra T, só que agora ela é dividida em 2 partes. Uma delas é a matéria ordinária e outra é a tal da matéria escura, para poder ajustar essa parametrização do modelo. E a energia escura, então, é embutido nesse lambda aqui, né?
Então, resumindo, nossa matéria, que compõe a matéria ordinária, é menos de 5%. É que simplesmente para dizer que a matéria escura é não bariônica. Isso significa que a matéria escura não é parecida com a matéria que compõe a gente. Porque por muito tempo havia uma controvérsia dentro da física e da astronomia que a matéria escura podiam ser estrelas escuras, planetas grandes escuros. Então todos esses efeitos astronômicos eram observados, podiam ser dados conta, uma contabilidade através desse tipo de fenômeno. Mas por esses dados agora obviamente estão excluídos, né? Mas então a pergunta é, bom, se não é tudo isso aí, o que é, afinal, a matéria escura? A gente imagina que a hipótese de trabalho é que a matéria escura é uma coisa chamada um WIMP. Tá? WIMP vem do inglês para essa sigla de Weakly Interacting Massive Particle. É uma partícula, como apareceu lá no início, naquele quadro inicial de partículas elementares, que não está contido naquele quadro, é uma outra partícula ou um conjunto de partículas, mas eles interagem fracamente com a gente, ou seja, nessa sala a gente podia estar sendo banhado por esses WIMPs, essas partículas da matéria escura, atravessando como se a gente fosse transparente. Então essa é a hipótese de trabalho que está sendo levado adiante para tentar explicar essa forma da matéria escura, né? Eu agora falei sobre algumas ideias soltas, eu vou começar a mostrar para vocês o que o pessoal está efetivamente medindo, tentando resolver esse enigma, né? Então é uma coisa que o pessoal chama de detecção direta de matéria escura. Então detecção direta é assim, eu quero medir a matéria escura, então eu pego uma sala, monto um detetor e fico esperando os WIMPs chegarem. Tá? Na realidade, não é tão simples assim, né? Na realidade, lembrem que os WIMPs então estão nos halos da galáxia, mas a gente no sistema solar, né, no planeta Terra, a gente não está em repouso. Então, nós estamos num movimento orbital ao redor do Sol com uma certa velocidade e nosso sistema solar todo ele se move dentro da galáxia com uma velocidade em torno de 220 km por segundo, né? Então, na realidade, se a gente considerar a combinação desses dois movimentos e a gente está imerso num mar de WIMPs, então, à medida que a gente se desloca, a gente está levando, vamos dizer assim, no rosto, né, um vento de WIMPs, né? Então, essa ideia foi colocada em prática para ser testada, né, por essa senhora aqui, a Rita Barnabé. Ela é líder do grupo chamado Observatório Dama Libra. Então, no fundo, é um grande detetor feito de iodeto de sódio, tá? E que, na realidade, ele foi colocado num lugar e o que eles ficaram fazendo era, ao redor desse detetor, ficaram medindo as oscilações anuais das chegadas de WIMPs, né? E o que ela mediu? Ela mediu exatamente uma oscilação, esse aqui é um gráfico da chegada de WIMPs em relação ao tempo, né? E ela observou essa modulação. Então, à medida que ia passando o tempo, ia chegando o WIMPs, e aí em dezembro diminuía, em junho aumentava e assim por diante. Então, foi a primeira evidência de chegada de partículas da matéria estranha, né? Mas aí uma outra senhora, líder do grupo, Helena April, né, do Observatório Shannon, tá, ela construiu um detetor também para medir os WIMPs, só que aí, ao invés de usar o iodeto de sódio, o que ela fez? Ela pegou um grande tanque de xenônio. Ela não observou nada, né? Então, na realidade, essa é um dos dilemas. Então, ela, o ano passado, teve uma conferência aqui em São Paulo e ela reiterou novas medidas. A gente assistiu o seminário dela e ela disse, não foi medido nada. Então, existe uma segunda estratégia para tentar procurar matéria escura, a tal da detecção indireta. Tá? Então, a detecção indireta, assim, é como o nome está dizendo. São fenômenos que você acha estranho que eles estão acontecendo e que não tem uma explicação clara, simples, né? Então, um observatório foi colocado no espaço, né? É um laboratório em 2008, né? O tal do Integral. E aí, bom, tudo bem, ele é um observatório, ele mede radiação gama. Radiação gama é radiação eletromagnética de alta energia. Até aí tudo bem, né? Ele foi apontado na direção do centro da galáxia e aí ele observou uma emissão muito intensa de raios gamas nessa energia de 511 keV. Opa! Tudo ia tão bem até chegar nesse número aqui. 511 é um número mágico, né?
porque é exatamente em termos de energia da massa do elétron, né? Isso levou o pessoal a pensar que talvez o que estão sendo observados, né, é uma coisa mais sutil. Existe um processo em que elétrons e pósitrons, o que é um pósitron? Um pósitron é um antielétron. E quando ele se encontra com um elétron, ele se aniquila e a radiação gama que é produzida tem exatamente a massa do elétron. Então isso poderia estar acontecendo o seguinte, né? Tem um fenômeno lá no centro da galáxia que está produzindo pósitrons em excesso, algum fenômeno estranho, tá? E esses pósitrons, a antimatéria do elétron, está sendo aniquilada por elétrons e é essa radiação que a gente está observando. Muito bem, isso é uma coisa estranha, né? Muito estranha. E aí a cartada final foi dada agora, o ano passado, né? Com a colocação no espaço aí pela NASA do AMS, né? Então a finalidade dele é fazer medidas de alta precisão desse fluxo de pósitrons, né? E ele confirmou exatamente o que o Pamela mostrou, ele estava descendo e aí aqui em vermelho é o resultado dele, vai começar a subir e aparentemente satura, ou seja, chega a um ponto assim que a curva não desce nem sobe, ela fica constante o número de fluxo, o número de pósitrons chegando, né? Só que o que é mais intrigante que ele mediu é o seguinte, ele apontou para todas as direções, né? E em todas as direções era a mesma coisa, né? Então se isso viesse de algum objeto astrofísico, uma estrela, um buraco negro, ou qualquer coisa do tipo, aí teria num único ponto do espaço, tá? Não é uma coisa difusa, né? Mas agora o que foi visto é que isso está em todo lugar, né? Então é um fenômeno que pode ser de matéria escura sendo aniquilada, né? A gente não está conseguindo produzir em laboratório nada exótico, nada de matéria escura, né? E se tudo der errado? Nessa busca, isso aqui é uma verdadeira busca por matéria escura. Se esses 3 jeitos de procurar matéria escura não funcionam, né? Se a detecção direta não funciona, se a detecção indireta por esses caminhos que eu mostrei para vocês não apresentar nada fora da normalidade, e se o LHC ou outros sucessor do LHC que vier no futuro não conseguir produzir matéria escura e só a matéria ordinária que a gente conhece, o que resta fazer, né? Então, o átomo mais conhecido e estudado é o átomo de hidrogênio. E por quê? Porque o átomo de hidrogênio é uma estrutura super simples, é um próton e um elétronzinho girando em torno, tá? Muito bem. As teorias todas as boas teorias que surgiram tentaram explicar o átomo de hidrogênio, né? Então surgiu com uma pessoa chamada Dirac, né? Paul Dirac, um inglês, um físico brilhante do início do século XX, o que é conhecido como a equação de Dirac, que é a equação da mecânica quântica relativística. Então ela explicou uma outra série de fenômenos associados ao átomo de hidrogênio, que não eram explicados, só que um deles não foi explicado, ficou em aberto, né? Que é esses números que estão aqui. Vocês que já estudaram alguma coisa de átomos, lembram os números quânticos principais, aqui os números quânticos azimutais, né? E aqui os números quânticos magnéticos com spin, né? Então, na realidade, a teoria prevê que esses dois estados, né, eles aparecem com a mesma energia, tá? E até então ninguém tinha medido com precisão para ver se essa linha do espectro era uma linha ou ela se desdobrava em duas, né? Aí o Lamb veio e apresentou para eles uma coisa inusitada, que esses dois níveis aqui, na realidade, eu estou até usando uma palavra em inglês, o splitting, ele se desdobrou em dois, com uma frequência, né, emitiu uma radiação com uma frequência de 1000 MHz. Isso aí foi um choque, porque tudo que se sabia de mecânica quântica até então não conseguia fazer esses dois níveis terem energias diferentes, né? Não, a teoria da mecânica quântica não relativística, a primeira, não conseguia, a mecânica quântica relativística de Dirac não conseguia. Então a mecânica quântica parecia estar obsoleta para poder explicar isso que o Lamb tinha medido, né? Bom, o resumo da ópera, passado tantos anos, é que a única maneira de explicar esse fenômeno era incluir efeitos que até então não tinham sido incluídos, né? Os chamados efeitos do vácuo quântico, né? Bom, na realidade, o vácuo, quando eu falo em vácuo, a primeira coisa que vem na mente de qualquer pessoa é o vazio, né? Mas para a mecânica quântica,
o vácuo tem uma dinâmica, ele é um lugar onde tem processos aleatórios de partículas surgindo e desaparecendo a cada momento. Então é uma efervescência. Uma partícula que anda no vácuo quântico, ela está sujeita a essas interações aleatórias com partículas que a gente não observa, mas que aparecem e desaparecem rapidamente, né? Uns anos atrás, num outro laboratório em Brookhaven, eles fizeram exatamente a tal da medida do momento magnético anômalo do muon, levando em consideração efeitos do vácuo, e aí eles viram que a experiência e a teoria não batiam. O que significa isso? Significa que o vácuo é mais complexo, tem mais partículas escondidas no vácuo do que as partículas que a gente conhece. Pode ser presença de matéria escura. Então essa poderia ser uma outra via para estudos futuros, né, da matéria escura, é olhar efeitos do vácuo sobre as partículas que a gente conhece, né? Mas então a busca por essa explicação final é uma busca que está em aberta, e eu vou encerrar então dizendo que a gente ainda está procurando o lado escuro da força.